Muito bom dia! Tá começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui para ler um trecho de um livro. Nós estamos lendo nessa temporada o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, esse cara que é Prêmio Nobel de Economia, e a gente está aprendendo junto com ele, os amigos dele, alguns estudos que eles fazem, sobre o funcionamento da nossa mente. Ele separa em dois sistemas. Sistema 1, fica aqui na parte frontal do cérebro, que é mais impulsivo, reativo e age por impulso, ele reage muito rápido. E o sistema 2, que é na parte lateral e a parte de trás aqui, que é responsável pelo raciocínio. Quando nós tomamos decisões mais pensadas, está acontecendo uma ativação do nosso sistema 2. E por que a gente está vendo isso num perfil de marketing digital? Simples. Você lida com pessoas todos os dias e essas pessoas são pilotadas por um cérebro. E se você entender o funcionamento desse cérebro, você consegue colocar essa pessoa num ambiente favorável aos objetivos que você está apresentando. Lógico, isso não é manipulação, Eu vou manipular a pessoa. Não, é você colocar a pessoa num ambiente favorável às interações que você está sugerindo, aos processos que você está implementando e às estratégias que você está oferecendo como solução para essa pessoa. Tá bom? Então vamos ficar mais inteligentes juntos na leitura de hoje, continuando onde a gente parou ontem. Causa e acaso. O maquinário associativo procura causas, Por que tal coisa está acontecendo? A dificuldade que temos com as regularidades estatísticas é que elas pedem uma abordagem diferente. Em vez de se concentrar no modo como o evento em questão vai acontecer, o modo de ver estatístico relaciona com quem poderia ter acontecido no lugar dele. Nada em particular ocasionou o acontecimento do que acontece. O acaso seleciona o evento dentre as alternativas que se apresentam. Nossa predileção pelo pensamento causal nos expõe a graves enganos ao estimar a aleatoriedade de eventos verdadeiramente aleatórios, Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas a gente fala, é só porque é comigo. Por exemplo, pegue o sexo de 6 bebês, nascidos em sequência em um hospital. A sequência de meninos e meninas é obviamente aleatória. Os eventos que são independentes um do outro e o número de meninos e meninas que nasceram no hospital na última hora não tem qualquer efeito sobre o sexo do bebê seguinte. Agora considere 3 sequências possíveis. 3 meninas, 3 meninos. Aí depois 6 meninos. Aí uma menina, um menino, 2 meninas, um menino e uma menina. Essa sequência. As 3 sequências são igualmente prováveis? A resposta intuitiva é claro que não. E ela é falsa. Com o evento, são independentes como os resultados de menino e menina são aproximadamente igualados, igualmente prováveis. Então qualquer sequência possível de 6 nascimentos é tão provável quanto qualquer outra. Poderia nascer inclusive 6 meninas, um menino e uma menina, aí depois 6 meninas de novo e que se lasque. É uma questão aleatória. A gente não tem peraí, quantos que já nasceram? O último foi o quê? Menino. Então é menina que vai nascer, quer ver? Meninona lá. Mesmo agora, você sabe que essa conclusão é verdadeira. Ela permanece contraintuitiva, pois apenas a terceira sequência parece aleatória, como esperado, de menino, menina, menino, menino, menina, menino. Parece aquele carinha do porco. Não, menino, menina. Pessoal, o sistema está pedindo para mim falar para vocês curtir a live, tá? Curte, é só você apertar várias vezes na tela. Convidar pessoas para participar com a gente, Se você conhece alguém que gosta de leitura, a gente está lendo um livro aqui. 5º livro que a gente está lendo juntos aqui em live. Todo dia de manhã eu venho ler com vocês. Presentes, vocês podem enviar esses negocinhos aqui, de café, essas coisas. E qualquer interação, comentário, curtida, salvamento, enviar para as pessoas ajuda a gente, tá bom? Então, ajude a gente. Uou, precisamos de você. Não esperamos ver a regularidade produzida por um processo aleatório. E quando detectamos o que parece ser uma regra, rapidamente rejeitamos a ideia de que o processo seja verdadeiramente aleatório. Processos aleatórios produzem muitas sequências que convencem as pessoas de que o processo, afinal de contas, não é aleatório. Você pode perceber que a pressuposição de causalidade
teria apresentado vantagens evolutivas. Ela é parte de uma vigilância geral que herdamos dos nossos ancestrais. Estamos automaticamente em busca de possibilidade de que o ambiente tenha mudado. Leões podem aparecer na planície em ocasiões aleatórias, mas seria mais seguro notar e reagir a um aparente aumento da taxa de aparecimento de bandos de leões, mesmo que isso na verdade seja devido à flutuação no processo aleatório. Ou seja, procurar esses padrões e identificar eles é uma questão biológica da gente. Nós temos essa necessidade desde os tempos mais primórdios, quando a gente subia em árvores e os caralhos. A percepção amplamente equivocada de aleatoriedade às vezes tem como consequências significativas. Em nosso artigo sobre a representatividade, Amos e eu citamos o estatístico William Feller, que ilustrou a facilidade com que as pessoas veem padrões onde eles não existem durante o intenso bombardeio de Londres na Segunda Guerra Mundial. Havia uma crença geral de que o bombardeio não poderia ser aleatório, porque um mapa dos locais atingidos revelava lacunas óbvias. Alguns suspeitavam que espiões alemães estivessem escondidos nas áreas não atingidas. Uma análise de estatística cuidadosa revelou que a distribuição de locais atingidos era típica de um processo aleatório e típica também ao equivocar uma forte impressão de que não era aleatório. Para um olho não treinado, observava o Feller, a aleatoriedade se apresenta como regularidade ou tendência de agrupamento. Isso acontece muito. Eu faço gestão de um grupo que se reúne semanalmente. E você precisa criar salas aleatórias. Você coloca para girar todas as salas e cada membro, tecnicamente, não é para cair na mesma sala, porque é aleatório. É um algoritmo que faz isso. Você não tem controle. E aí acontece que muitas vezes as pessoas saem na mesma sala que eles foram da primeira vez. E aí você gira para ser aleatório e eles caem na mesma. E aí a gente começa a pensar, esse negócio não tá aleatório, né? Ele está fazendo cair a mesma pessoa no mesmo lugar, como que isso é aleatório? Exatamente é aleatório, porque isso pode acontecer numa realidade aleatória. Tem probabilidade de que aconteça isso, várias vezes. Fala, não, eu fiz 10 vezes, caiu os 10 vezes no mesmo lugar os dois. Sim, é uma probabilidade matemática infinita. Não demorou para que eu tivesse a oportunidade de aplicar o que aprendera com Feller. A guerra do Yom Kippur estourou em 1973 e minha única contribuição significativa para o esforço de guerra foi aconselhar os oficiais de alta patente na Força Aérea Israelense a interromper uma investigação. A guerra no ar inicialmente ocorreu muito mal para Israel devido ao inesperado bom desempenho dos mísseis terra-ar dos egípcios. Os mísseis terra-ar, como que funciona isso? Tem dois. Tem um que ele é disparado para evitar a visualização. Então, quando passa uma aeronave por cima, na parte de baixo eles disparam um míssil que a ponta da ogiva dele tem várias mini ogivas que elas sobem e explodem por dispersão de fumaça. Então, embaixo do avião, eles veem vários pontos negros de luz e esses pontos eles são eletromagnéticos e perturbam um pouquinho o radar. Os mais modernos não, mas os mais antigos sim. E o outro tipo, terra-ar, é literalmente isso. Ele sai da terra e derruba o avião. É bem cabuloso. Não dá pra ver. Porque você só vê no radar o pontinho e ele tá bem embaixo de você, assim, sabe? As perdas foram elevadas e pareciam desigualmente distribuídas. Fiquei sabendo que 2 esquadrões que partiram de uma mesma base, sendo que um perdera 4 aviões, enquanto o outro não perdera nenhum. Uma investigação foi iniciada com a esperança de descobrir que o desafortunado esquadrão estava fazendo de errado, né? Por que eles perderam todos os aviões? Não havia nenhum motivo prévio para acreditar que um dos esquadrões fosse mais eficiente que o outro. Nenhuma diferença operacional foi identificada, mas é claro que as vidas dos pilotos diferiam de muitas maneiras aleatórias, incluindo, eu me lembro, com que frequência voltavam para casa entre uma missão e outra, e algo sobre a condução do interrogatório.
Minha sugestão foi de que o comando aceitasse que os diferentes resultados deviam-se ao acaso cego e que inquéritos com os pilotos deveriam parar. Argumentei que o acaso era a resposta mais provável, que uma busca aleatória por uma causa não aparente era algo impossível e que nesse meio tempo os pilotos do esquadrão que haviam sofrido perdas não precisavam de peso extra de serem levados a sentir que eles e seus companheiros mortos tinham alguma culpa. Alguns anos mais tarde, Amos e seus alunos, Tom Gilovich e Robert Vallone, causaram emoção com o seu estudo da percepção equivocada na aleatoriedade do basquete. O fato de que os jogadores ocasionalmente ficavam com uma hot hand, né? Tipo, os caras que acertam tudo, eles têm uma mão quente. É algo de modo geral aceito pelos jogadores e treinadores e torcedores. A inferência é irresistível. Um jogador faz 3 ou 4 cestas numa sequência e você não consegue deixar de formar o julgamento causal de que esse jogador agora está com a mão quente. É uma propensão temporariamente aumentada de fazer pontos. Jogadores de ambos os times adaptam esse julgamento. Os colegas de equipe ficam mais inclinados a passar a bola para o atacante e a defesa tende a dobrar sua cobertura. Análises de milhares de sequências de arremessos levaram a uma conclusão decepcionante. Não existe esse negócio de mão quente no basquete profissional, seja durante o andamento do jogo ou no arremesso livre. Claro que alguns jogadores são mais precisos do que outros, mas a sequência de sucessos e arremessos perdidos satisfaz todos os testes de aleatoriedade. A mão quente está inteiramente nos olhos de quem vê, que é invariavelmente muito rápido em perceber a ordem de causalidade no aleatório. A mão quente é uma ilusão cognitiva maciça e popular, né? Que nem aquela coisa. Eu não sei se vocês já viram, algumas mães elas colocavam uma flor na parte de baixo do queixo do menininho, da menininha, para eles falarem mais cedo. E aí essas crianças falavam mais cedo, falavam, viu, funciona, né? E aí cria-se várias lendas nesse sentido. Pessoal que está chegando, eu vou pedir para vocês estarem curtindo a live, tá? Se vocês puderem curtir, ajuda bastante, compartilhar com as pessoas, enviar os presentes, comentar. Todo tipo de interação que vocês fizerem nessa live ajuda a gente, além de alcançar mais pessoas, a ter mais resultado junto com os outros criadores. Eu tenho alguns problemas aqui. Eu não me considero uma mulher gostosa, sabe? Então eu vou perder para as meninas de biquíni. Mas eu me considero uma pessoa legal. Então eu tô aqui lendo com vocês. Se vocês quiserem escutar a minha leitura, fiquem à vontade. Não vou dançar para vocês, eu não faço duelo. É uma live de leitura, tá bom? Então se você puder curtir, compartilhar, comentar, ou só ficar aí me vendo ler, você já me ajuda bastantão, tá bom? Vai que eu ganho bastante dinheiro, aí eu coloco um siliconão. Hã? Já pensou? Apoia aí, vai que rola. Né, amor? Não. Não? Eu ia ficar bonitão, imagina, de peitão. Ó, lendo assim, ó. A reação pública a essa pesquisa é parte da história. A descoberta virou assunto na imprensa por sua conclusão surpreendente. E a reação geral foi a de descrença. Quando o celebrado técnico do Boston Celtics, o Red Auerbach, ouviu falar de Gilovich e seus estudos, reagiu. Quem é esse cara? E daí que ele fez um estudo? Eu tô pouco me lixando. Foda-se. A tendência a ver padrões na aleatoriedade é esmagadora. Certamente mais impressionante do que um cara fazendo um estudo. A ilusão de padrão afeta nossas vidas de muitas maneiras, fora da quadra de basquete. Quantos anos bons você deve esperar antes de concluir que um consultor de investimento exibe uma capacidade fora do comum? Quantas fusões bem-sucedidas serão necessárias até um conselho de diretores acreditar que o CEO tem um faro extraordinário para negociações desse tipo? A resposta simples para essa pergunta é que se você segue a intuição, vai cometer com frequência o erro de classificar equivocadamente um evento aleatório como sistemático.
mostramos uma inclinação grande demais em rejeitar a crença de que grandes partes do que vemos no mundo é aleatório. Comecei este capítulo com um exemplo da tendência de câncer nos Estados Unidos. A exemplo aparece em um livro dirigido a professores de estatística. Mas fiquei sabendo a respeito graças a um divertido artigo de 2 estatísticos que mencionei anteriormente, Howard Weiner e Harry Harris. É o Harris. O ensaio deles focava em um... Como que se diz isso aqui, amor? É Z-W-E-R-L-I-N-G. Então é Harris. Só Harris. Harris Z. Pronto. O ensaio deles focava em um grande investimento, cerca de 1,7 bilhão de dólares. Não tem bilhões. Vocês sabiam disso? Que dólar não tem bilhões? Chegou um caminhão, gente. Não sei se é aqui, mas chegou um caminhão. Tô assustado. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês curtirem a live. Curtam, comentem, compartilhem, salvem, mandem presentes. Tem aqui, ó, o cafezinho, tá bom? Apoia o nosso trabalho, pra gente continuar lendo junto. Preciso comprar mais livros, livros interessantes, livros poderosos, que vão te deixar mais inteligente, assim, que nem eu. Porque eu sou inteligente pra caramba. Não sei se já mostrei pra vocês a minha habilidade especial, mas eu faço contas em questão de segundos. É muito rápido mesmo. Amor, fala uma conta pra fazer. 15 mais 45. 15 mais 45, ó. 90 e 10, viu? Rápido, é pau. O ensaio deles focava em um grande investimento, cerca de 1,7 bilhão de dólares, que a Gates Foundation fez para dar prosseguimento com as descobertas intrigantes sobre as características das escolas de mais sucesso. Muitos pesquisadores têm buscado o segredo da educação bem-sucedida e identificado as escolas com o melhor resultado na esperança de descobrir o que as distingue das outras. Uma das conclusões dessa pesquisa é que escolas mais bem-sucedidas, em média, são pequenas. E um levantamento entre as 1.662 escolas na Pensilvânia, por exemplo, 6 das 50 melhores eram pequenas, o que é uma super representação por um fator de 4. Esses dados encorajam a Gates Foundation a fazer investimento substancial na criação de pequenas escolas, às vezes dividindo escolas maiores em unidades menores. Pelo menos em meia dúzia de outras instituições proeminentes, como a Annenberg Foundation e a Pilch-Hindenburg Trust, juntaram-se aos esforços, como fez o programa Smaller Learning Communities, do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Isso provavelmente faz sentido intuitivo para você. É fácil elaborar uma narrativa causal que explique como escolas pequenas são capazes de fornecer educação de melhor nível e assim produzir estudantes de alto nível, ao lhes proporcionar mais atenção pessoal e encorajamento do que teriam em escolas maiores. Infelizmente, a análise causal é inútil porque os fatos estão errados. Se os estatísticos que fizeram o relatório para a Gates Foundation tivessem perguntado sobre as características das piores escolas, teriam descoberto que as escolas ruins também tendem a ser as menores do que a média. A verdade é que escolas pequenas não são melhores em média, são simplesmente mais variáveis. Se há alguma diferença, dizem Weiner e Zaz, ou carinha, é que escolas grandes tendem a produzir resultados melhores, especialmente em séries superiores, nas quais a variedade e opções curriculares é valiosa. Graças aos recentes avanços da psicologia cognitiva, agora podemos ver com clareza o que Amos e eu conseguimos apenas vislumbrar. A lei dos pequenos números é parte de 2 histórias maiores sobre a operação da mente. A fé exagerada em amostragens pequenas é um exemplo de uma ilusão geral. Prestamos mais atenção ao conteúdo das mensagens do que à informação sobre sua confiabilidade. E como resultado terminamos com uma visão de mundo
em torno de nós que é mais simples e mais coerente do que os dados justificam. Pular para conclusões precipitadas é o esporte mais seguro no mundo da nossa imaginação do que é na realidade. As estatísticas produzem muitas observações que parecem pedir por explicações causais, mas que não se prestam a tais explicações. Muitos fatos do mundo devem-se ao acaso, incluindo acidentes de amostragem. Explicações causais de evento ao acaso estão inevitavelmente erradas. Você não pode explicar o acaso, você não pode explicar o aleatório, porque ele é aleatório. Falando em pequenos números, de fato o estúdio emplacou 3 filmes de sucesso depois que o novo CEO entrou, mas é cedo demais para concluir que ele tem a mão quente. Não posso acreditar que o novo investidor é um gênio antes de consultar um estatístico capaz de estimar a probabilidade de sua sequência de acertos, se ela foi um evento ao acaso. A amostra de observações é pequena demais para fazer qualquer interferência ou inferência. Não vamos seguir a lei de pequenos números. Planejo manter os resultados do experimento em segredo até termos uma amostra suficientemente grande. Ei, Oswaldo. Não. De outro modo, vamos enfrentar pressão para chegar prematuramente a uma conclusão. Capítulo 11. Âncoras. Vocês não viram o Oswaldo, né? Vem aqui, Oswaldo. Vem. Gente, esse aqui é o Oswaldo. É o meninão. Ele que cuida da casa. De vez em quando você escuta uns latidos aí, é o Oswaldo, é a trilha sonora que ele faz pra nós, né? Alguns apresentadores têm uma banda, né, que tocam. Eu tenho o Oswaldo e o Neguinho. O Neguinho não vem aqui quando o Oswaldo tá aqui. Tá bom, folgadão? Vai trabalhar, vai, Oswaldo. Vamos? Todo mundo trabalha. Amos e eu, certa vez adulteramos uma roda da fortuna. Ela estava marcada de 0 a 100, mas construímos de modo que parasse no 10 e no 65. Recrutamos alunos da Universidade do Oregon para participar de nosso experimento. Um de nós ficava na frente de um pequeno grupo e girava a roda e lhes pedia para escrever um número em que a roda parava. É claro que era 10 ou 65, então lhe fazíamos 2 perguntas. A porcentagem de nações africanas entre membros da ONU é maior ou menor do que o número que você acabou de escrever? Qual é a sua melhor estimativa sobre a porcentagem de nações africanas na ONU? O giro de uma roda de fortuna, mesmo de uma que não seja adulterada, não tem como fornecer qualquer informação útil sobre o que quer que seja, e os participantes do nosso experimento deveriam simplesmente tê-lo ignorado, mas não o fizeram. As estimativas médias que viram 10 e 65 foram 25 e 45, respectivamente. O fenômeno que estávamos estudando é tão comum e tão importante no mundo cotidiano que você deve saber o nome. É o efeito de ancoragem. Ele acontece quando as pessoas consideram um valor particular para uma quantidade desconhecida antes de estimar essa quantidade. O que ocorre é que um dos resultados mais confiáveis e robustos da psicologia experimental, a estimativa, fica perto do número que as pessoas consideram. Por isso a imagem de uma âncora. Se lhes perguntássemos se Gandhi tinha mais do que 114 anos quando morreu, você acabaria com uma estimativa muito elevada da idade da morte dele, Vamos recapitular. Se lhes perguntássemos se Gandhi tinha mais do que 100... Oswaldo? Não. Se lhes perguntássemos se Gandhi tinha mais do que 114 anos quando morreu, você acabaria com uma estimativa muito elevada de sua idade, da idade da morte dele, do que teria se perguntado de ancoragem, se a pergunta de ancoragem se referisse à morte com 35 anos. Né? Por exemplo, se eu falar assim,
Gandhi tinha mais de 114 anos quando morreu, o exercício mental que você pensa vai chegar perto de 114, acima de 100, acima de 80. Agora você fala assim, ele tinha mais ou menos de 35 anos quando ele morreu. Você nunca vai chegar perto de 100. A não ser que você seja muito louco, assim, fala, Gandhi? Uns 200. Se você considera quanto deveria pagar por uma casa, vai ser influenciado pelo preço perguntado. A mesma casa aparecerá mais valiosa se o preço fornecido pelo corretor for elevado, não baixo. Mesmo que você esteja determinado a resistir à influência desse número, e assim por diante. A lista de efeitos de ancoragem é infinita. Qualquer número que lhe peça para ser considerado como solução possível para um problema de estimativa induzirá ao efeito de ancoragem. Isso é útil. Se você negocia com pessoas, se você faz reuniões para fechar um orçamento, ei, vai pra fora, vai, anda, pra fora, vai. Se você negocia para falar sobre o seu orçamento, o preço de ancoragem tem que ser perto do valor que você quer. Por exemplo, digamos que o seu pacote custa R$ 1.200, então você já começa nisso. Tipo, você estaria disposto a pagar mais de R$ 1.500 por esse serviço? A pessoa queria um pouquinho menos. O nosso pacote inicial ele é de 1.200, então você pode começar com ele, e se você gostar a gente vai subindo, e se você achar que tá bom a gente permanece. E pronto, você acabou de criar na cabeça da pessoa que o seu valor, o seu preço, ele é bem maior do que 1.500 e que ela está saindo no lucro de pegar o serviço por 1.200. Mais uma vez, isso não é manipulação, isso é você ambientando a pessoa num lugar confortável para uma tomada de decisão, porque de fato você tem coisas maiores do que 1.200 e a pessoa está pegando apenas um pacote para começar a entender o seu trabalho, saca? É tipo um menu degustação. Não fomos os primeiros a observar o efeito das âncoras, mas nosso experimento foi a primeira demonstração de seu disparate. O julgamento das pessoas era influenciado por um número obviamente não informativo. Não havia como descrever os efeitos de ancoragem de uma roda da fortuna como algo razoável. Amos e eu publicamos as conclusões de nosso experimento na Science. A Science é uma revista de nerd. Antes de nerd ser as pessoas que gostam de quadrinhos e jogam videogame, para você ser nerd você tinha que estudar pra caramba, usar uns óculos, ter uns problemas aí. E a Science era uma revista de nerd. Eu cresci como um nerdzinho, sabe? E a gente lia muita coisa super interessante, Science, revista Ciência, Globo Ciência, umas coisas assim. É uma das descobertas mais conhecidas que relatamos ali. Só havia um problema. Amos e eu não concordávamos inteiramente com a psicologia do efeito da ancoragem. Ele defendia uma interpretação e eu preferia outra. E nunca encontramos um jeito de chegar a um acordo. O problema foi finalmente solucionado décadas mais tarde, graças aos esforços de inúmeros estudiosos. Hoje, ficou claro que tanto Amos como eu estávamos com a razão. Dois mecanismos diferentes produzem efeitos de ancoragem, um para cada sistema. Há uma forma de ancoragem que ocorre em um processo deliberado de ajustes, como uma operação no sistema 2, e a ancoragem que ocorre por efeito de priming, uma manifestação automática do sistema 1. O efeito de priming é a premissa que a gente tem antes de tomar algum tipo de ação ou reação. Eles fizeram isso com um grupo de estudantes, separaram dois. Um grupo foi para uma sala e o outro grupo foi para outra. Nessa sala que o grupo 1 foi, eles viram vários exemplos de coisas associadas à terceira idade. Crochê, cadeira de balanço, óculos, camisa listrada, né? Chazinho, coisas relacionadas à terceira idade. Na outra, eles viram coisas relacionadas à infância e pré-adolescência. Brincadeira, jogos, bolas, pessoas sorrindo, doces, cores, programas infantis, várias coisas. O resultado foi o seguinte: quando o pessoal que teve contato com o conteúdo de terceira idade saiu da sala, eles estavam andando mais devagar do que quando eles entraram, eles estavam um pouco mais encurvadinhos e conversando de um jeito mais
brando. Já o pessoal que saiu da outra sala, eles saíram mais eretos, andando mais rápido e brincando entre eles. Sabe, isso aqui é tal. Então, o priming é o efeito do ambiente e dos estímulos que você recebe na forma como você age, saca? E ele acabou de falar aqui, de novo, disso, que é um efeito de manifestação automática do sistema 1, que é a parte mais imediata da gente. O priming não dura, tá? Não é tipo, eu olhei para um velho, agora eu sou velho para sempre. Não, né? Senão você ia olhar para mim agora e você ia ficar bonito pra caramba igual eu também. Não é assim que funciona. É um negócio mais psicológico. Ancoragem como um ajuste. Essa parte aqui a gente vai ler amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor. Você gosta de leitura? Se você quer ficar inteligente igual eu te espero aqui amanhã para a gente continuar a leitura do nosso livro, incrementando o nosso arsenal cerebral de conhecimento, ficando mais inteligente a cada dia um pouco mais. Esse é o 5º livro que a gente está lendo juntos. Esse daqui é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um livro incrível que está desvendando aqui para a gente os funcionamentos ocultos do nosso cérebro. Tá bom, pessoal? Espero vocês aqui amanhã. Como eu sempre falo, agora é só colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.